Muito obrigada. Bom. Margarida Pinto Correia, que Nuno Marco chama de mãe. Pois chama. Chama, mas é bom. Quer dizer, é bom. Eu sinto-me um bocadinho velha. Mas sinto-me super grata, porque o que basicamente o mãe aqui, foram 2 ou 3 pessoas da geração dele, geração de rádio dele, que me tratavam por mãe, foi porque eles chegaram à rádio novatos e eu crescidíssima, que era para aí 5 anos mais velha que eles, ou 6 ou 7, era a editora deles, não é? Era responsável por eles e estagiaram comigo. E, portanto, o Nuno trata-me por mãe. E eu trato-o por filhinho, também não lhe dou ali espaço para crescer. Isto nos tempos da Correio da Manhã Rádios, Ainda CMR. hoje. Sim, mas tudo começou no CMR. Tudo começou no CMR, que era assim, que foi uma escola incrível para todos nós, mesmo para os que já entramos com alguma experiência. E eu volto a dizer, quer dizer, nós na altura, com 20 e poucos anos, achávamos que todos já éramos super experientes porque já estávamos naquilo há muito tempo. E foi naquela fase maravilhosa das rádios piratas. E foi uma equipa do CMR que veio depois fazer a nova fase da comercial, a privatização da comercial. Portanto, foi todo um processo, no fundo, que deu origem àquilo que a comercial é hoje. E do CMR veio o Pedro, veio o Nuno... Sim, nós fizemos uma coisa muito engraçada, que era, o nosso diretor no CMR era o Rui Pego. E o Carlos Barbosa comprou a rádio comercial, resolveu que, ok, então vamos fazer aqui uma experiência. A rádio comercial era toda muito velha em termos de técnica, não é? Era tudo bobinos, e corta e cola, e era tudo muito antigo em termos técnicos. E o CMR era o ponta de lança da modernidade. Nós andávamos todos ali a dizer, temos um SPX90 e somos XPTO, não é? Pronto, e acreditávamos não sei se com ou sem presunção, mas acreditávamos que estávamos mesmo a surfar a onda da modernidade das rádios e que tínhamos a rádio mais bem equipada de Portugal. E de repente eles disseram-nos, ok, a expressão foi do Rui Pego, que foi, vocês vão ser o single do LP. Ainda não estava decidido se as 2 rádios iam conviver, portanto se eram irmãs de um grupo, como hoje em dia existem muito, mas na altura não, ou se as rádios, ou se uma ia transformar-se na outra, que foi o que acabou por acontecer. E, portanto, o Carlos Barbosa chamou-me e disse, Margarida, escolhes uma equipa e vais ser as manhãs da comercial, enquanto o resto tudo continua como está e vamos mudando aos poucos. E, portanto, eu fui buscar o Pedro Ribeiro, o Nuno Marco, a Maria João Cruz, a Célia Bernardo e depois o Joaquim Franco, um bocadinho mais tarde, e viemos para a comercial fazer as manhãs. E foi um bocadinho assustador, porque as pessoas que cá estavam assustadas com a privatização, assustadas com o que lhes ia acontecer, eram tudo pessoas da minha idade agora, mas que na altura eram, portanto, muito mais velhas que eu. E houve ali um generation gap grande. Mas houve, sobretudo, aquela coisa de nós vinhamos à procura dos computadores e de como é que se editava, e cheios de ideias, e queríamos fazer, e eles ficaram... Portanto, houve ali um certo boicote, desapareceram umas bobinas, uns sons, umas coisas, houve assim histórias à antiga. Mas depois de toda essa praxe, nós instalámos e estávamos felizes da vida. E era uma altura muito livre da rádio, porque no CMR já era assim. A fase das rádios piratas em Portugal gerou um caos, não é? Em cada vão de escada havia uma rádio, não é? Eram cogumelos, mas ao mesmo tempo havia uma geração a reinventar a rádio, a fazer o que lhe apetecia, por todo lado. E, portanto, depois fomos ficando alguns que, de facto, estruturámos com mais... Enfim, com mais seriedade, se quisermos, ou com mais tempo e mais investimento, as rádios onde estávamos. Quando eu digo que nós éramos muito livres, era porque podíamos mesmo imaginar qualquer coisa e fazer, não é? Inclusive é a fórmula das playlists, a fórmula dos entrevistados, a fórmula do que queríamos fazer com as manhãs, não é? Foi assim que nasceu o Helicóptero, o Paulo Ferreira de Mel, que depois se juntou às manhãs da comercial, que era, não, mas a gente precisa de fazer o trânsito de uma maneira diferente. E se puséssemos um helicóptero? E depois era possível, que também é uma coisa que hoje em dia é mais difícil, não é? Havia quem bancasse as nossas ideias. E isso era extraordinário, não é? Porque a gente dizia, agora vamos... Os Delfins estavam no máximo, na altura. Vamos pegar no Miguel Ângelo e mandá-lo para o helicóptero. Então, bora. E a entrevista passava-se nós em estúdio e o Miguel Ângelo no helicóptero. E era tudo possível. E ninguém nos dizia, não, porque isso não dá jeito, porque não sei o que é que vai parecer. Não, era tipo... Vá, bora. Mas isto nos tempos em que a Margarida apresentava o programa da manhã e o Pedro Ribeiro era jornalista. Era jornalista. O Pedro Ribeiro era um dos pilares da minha equipa, não é? Portanto, nós fazíamos emissão de manhã, que era das 6h30 às 10h, e a seguir ficávamos até ao meio-dia a pensar o que é que íamos fazer. Houve uma campanha com uma agência de publicidade da nossa praça, Bulu, que dizia, deite-se com quem quiser, mas levante-se com a Margarida.
A pessoa sujeita-se. A pessoa, assim, amanhãs, não é? Pronto. É que era autocarros que diziam isto, não é? Portanto, havia autocarros a circular em Lisboa que diziam deite-se com quem quiser, mas levante-se com a Margarida. Isto, pronto, faz a sua moça na reputação de uma pessoa. Mas era muito divertido e era muito bom. E tínhamos, tínhamos isso, testávamos as coisas mais mirabolantes em termos de música, em termos de fórmula, em termos de misturar tudo. E isso era extraordinário e eu acho que a Comercial ficou com esse ADN, ficou com essa matriz, mais condicionada comercialmente ou financeiramente eventualmente e em grupo, a funcionar em grupo, mas hoje em dia eu acho que essa liberdade se mantém, se calhar não no seu expoente máximo, mas no ADN. De vocês todos e da forma como nós ouvimos a rádio a ser inventada, que tem mais baias, mas as pessoas cá dentro são completamente livres e isso é muito bom, é um ADN muito estimável. Desses programas assim mirabolantes, qual foi o que mais a marcou? Ou os que mais a marcaram? Não sei, nós fizemos coisas, Bom, havia assim alguns pormenores. Havia uma coisa muito engraçada que era, a minha cadela vinha comigo para estúdio, fazia rádio comigo. Eu tinha uma husky. Na altura os huskies ainda não eram moda, portanto era assim uma coisa estranhíssima, com olhos azuis e com aquele ar de esquimó. E ela era muito bem educada, vinha comigo e vários elementos masculinos que ainda por cá andam hoje, não vou dizer nomes, vinham pedir-me a loba emprestada para ir passear na rua porque era um bom desbloqueador, um desbloqueador de conversa, não de elevador, mas de rua. E portanto a loba fazia um grande sucesso. Mas fazia emissão e eu dizia aquela coisa instintiva, não é? Atenção, antes de abrir o microfone, e ela deitava-se, era muito engraçado. Pronto, mas isso era um pormenor que as pessoas não viam. A páginas tantas, houve ali uma fase em que às sextas-feiras era temático e era o que nos apetecia. E houve uma altura em que resolvemos fazer a propósito de um filme que estreou, e era muito assim, a propósito de qualquer coisa que acontecia, não necessariamente de efemérides, mas de um filme que estreava, uma música que aparecia, e nós fizemos uma sexta-feira sobre heróis. Foi assim uma coisa muito temática e eu lembro-me que a seguir a essa emissão, que foi completamente inventada assim de coisas muito mais fora do que era normal, houve imensa gente a pedir para vir, gente do mundo artístico, não é? A pedir para vir às manhãs da Comercial porque gostavam muito de vir para a nossa loucura. E lá está, eu acho que é uma coisa que ainda se sente, não é? Que ainda se vive aqui. A relação com o helicóptero era uma relação muito engraçada, porque a páginas tantas, o Paulo Ferreira de Melo funcionou ali quase como era um crooner, era ali um boneco, não é? Embora eu fosse uma pessoa muito real, ele criou uma relação tão específica, um personagem tão específico, que era um boneco que entrava e que eu tinha que lhe cortar o pio, porque ele roçava todos os limites, não é? Os limites da boa educação, os limites da ousadia, chamemos-lhe assim na linguagem, os limites da provocação, porque fazia imensas campanhas políticas, não partidárias, mas no sentido de este diretor da polícia municipal, que não sei o quê, porque a gente devia-lhe perguntar, era-se não sei o quê, portanto, tomava posição. E nós às vezes pronto, Paulo, agora vou-te calar. E calava. Era uma coisa muito assumida, mas era uma coisa muito nova na altura. Mas o primeiro dia foi um grande choque, não? CMR, vista para Monsanto. Tinha uma vista maravilhosa, era nas Torres das Amoreiras, com vista para Monsanto. Tinha uma equipa, nós começámos, éramos 16, dos quais éramos 2 mulheres, era a Teresa Fernandes e eu. E depois a equipa foi crescendo, mas foi crescendo de uma forma muito orgânica, por isso é que era muito família, não é? Era a história da mãe, porque era muito assim, era muito... e todos fazíamos tudo. Todos éramos obrigados a estar preparados para fazer o noticiário, apresentar, estar a conduzir a emissão, fazer um direto de reportagem, quer dizer, o João Goberno fez a cobertura do incêndio do Chiado, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas não imaginariam, não é? Nós estávamos em direto com o Golfo foi o nosso primeiro, eu acho que foi um treino intensivo, a crise e depois a guerra no Golfo, porque foi a primeira rádio feita em direto com a televisão. A CNN estava muito forte nessa altura e nós fazíamos a emissão da guerra em direto. Foi a primeira guerra em direto, não é? Para o mundo inteiro. E na rádio também. E, portanto, éramos nós e a TSF na altura. E tínhamos essa rádio toda à distância de tudo, o que, para quem nos ouve hoje em dia,
não é difícil de imaginar, mas temos que pensar que não havia internet, não é? Não havia redes digitais, não havia nada. Havia telefones fixos e depois havia uns telefones de satélite que era uma coisa pesadíssima que se levava e que tinha que se apanhar satélite. Portanto, nada disto era absolutamente fácil. Mas para nós era a única maneira, portanto, nem sequer é como respirar, não é? Não sabíamos fazê-lo de outra maneira. Mas era um grande desafio. E nós fazíamos-lo com um imenso gosto e não dormíamos noites a fio, se fosse preciso. E, portanto, houve uma cena lá, um direto para Tel Aviv, com o repórter do Independente que estava a fazer a emissão para nós e que ele não estava com som de retorno e começa eu nem vou, não posso, mas fervia palavrão, havia vírgulas pelo meio, eventualmente, mas tudo o resto era palavrões. E eu, estamos em direto com o António Ribeiro Ferreira, que está a fazer este direto dos terraços, em vez de ir para o bunker de não sei o quê. E ele continuava... E eu já roxa, azul, pronto. Portanto, aconteceram assim algumas coisas desta não noção de nada, atirávamos para a frente. Quando chegámos aqui, tínhamos técnicos muito bons e profissionais de apanha e antigos no sentido de veteranos com muita experiência, mas que nunca tinham trabalhado com um computador e que continuavam a editar, portanto era uma sonoplastia extraordinária, mas que era uma coisa a seu tempo, com uma bobine que vinha e que era editada para amanhã passar, não é? E com um PBX que punha o telefone, não é? Tivemos ali quase que ventilar, não é? Ter uns sacos de oxigênio para nos adaptarmos e tentávamos explicar às pessoas: nós não vimos acabar com a vossa vida, nós vimos renovar a vossa vida, queremos fazer isto convosco, queremos muito que vocês participem. E eles estavam muito resistentes, portanto os primeiros meses foram mesmo difíceis a esse nível. Mas nós éramos um grupo super unido e divertíamos-nos à brava a fazer isto, não é? Portanto foi muito bom. Faria tudo outra vez. Isso é um ponto comum, de facto, na rádio comercial, não é? Diversão. Sim, é a palavra-chave sempre aqui. Sim, mas é uma diversão que não é só somos engraçadinhos e gostamos disto, é entrega total, é atravessa-me ao comprido e depois logo se vê, não é? E isso passa, as pessoas do lado de lá sentem isso, sentem que a maior parte dos ouvintes da comercial hoje em dia, que sentem que fazem parte, adoravam era estar cá, não é? A maior parte das pessoas adorava eu queria estar ali com aqueles tipos que se estão a divertir à brava. Mas depois o bichinho da rádio fica sempre connosco e a Margarida, entretanto, está nos encontros imediatos, agora sábado de manhã, na Antena 1. Sim. É uma rádio completamente diferente. Devo dizer que foi muito engraçado, porque eu estive aqui nas manhãs, depois passei para as tardes, e depois tinha mais uns programas de fim de semana e tal, e fui fazendo um phasing out e fui-me embora. E continuava na televisão, nas revistas, depois tive muito tempo outra vez na imprensa escrita e acabei por, depois a páginas tantas, mudar de vida e ir para a Fundação do Gil. Mas, durante uma data de anos, as pessoas diziam: não tens saudades da rádio? Eu dizia: tenho imensas saudades da rádio, que aquilo é para a veia direto, eu quero tanto. Mas não é uma coisa que eu... Ou seja, estava a trabalhar, estava cheia, estava com o tempo ocupado e, portanto, não andava a ver, olha, dá-me lá um emprego aqui na rádio. Não era isso, era cada vez que vinha, mesmo para falar da Fundação do Gil, vinha à rádio falar de uma campanha, de um projeto, qualquer coisa, é assim que punha os cascos, era tipo... Era mesmo uma tripa, é, assim, é muito bom, eu entro nesta casa e fico logo com outra seiva, é mesmo bom e isso vocês devem preservar isso porque é extraordinário. E portanto, quando o João Roberto me convidou para ir para a Antena 1, eu pensei: a Antena 1 é capaz de não ter nada a ver comigo, aquilo vai ser muito esquisito, quase como chegar à comercial há 20 anos atrás. Mas não foi, não teve nada a ver, até porque a abordagem era essa, era fazermos ali uma conversa e levar pessoas, levar mundos, vários bocados do mundo, para aquele mundo das manhãs de fim de semana, e tem sido esse prazer, não é? É uma questão de prazer mesmo, é estar ali e poder conversar. Meter os cascos, não é? Vou passar a utilizar essa expressão. Sim, maravilhosa. É mesmo bom. Quando ouve as palavras rádio comercial, o que é que lhe vem à cabeça? Prazer. Sempre babei. Quando ouço as palavras rádio comercial, há duas coisas. Uma delas é prazer, a outra não é nada maternalista ou paternalista, mas é a família, porque é muito pertença, não é? Eu até acho estranho, como é óbvio, a maior parte das pessoas que faz a rádio hoje em dia não se cruzou comigo, muitas delas não me conhecem de lado nenhum, mas eu acho que faço parte.
que é uma presunção, não é? Aquela e coisa faz, abelha, mas é porque não há nada a fazer, não é? É como a nossa casa de infância, ou o sítio onde passávamos férias. Aqui não era férias, era a parte mais, era a talhada mais intensa da minha vida, mas por isso mesmo, e porque foi desenhada por nós, construída por nós e construída por nós, é muito parte de mim. Portanto, quando ouço rádio comercial, penso em prazer, penso em família, não ser uma rádio de família, mas ser família, não é? Ser pertença. Tipo máfia, está certo. Nessa base. E penso em energia, que é uma coisa que também tem a ver com esta minha nova vida agora na Fundação EDP. Mas sim, penso em energia, muito. É muito o que transparece da rádio. Os primeiros concertos solidários das manhãs atuais da Comercial eram os dos Cascóis, que havia uns cascóis que revertiam para instituições. E houve um ano que reverteu para a Fundação do Gil. E eu lembro, e portanto eu arrastei muita gente para aquele público, tinha muita gente conhecida, e lembro-me no impacto nos dias a seguir à festa, não é? À grande festa, as pessoas me dizerem o poder daqueles tipos é assustador no bom sentido, porque qualquer campanha que eles levem a cabo, as pessoas vão aderir, qualquer coisa que eles digam, as pessoas vão seguir, e isso é assustador, não fossem eles bons, boa gente, não é? E eu acho que isto é um poder que a rádio comercial tem e que tem que tratar como âmbar. É precioso e é antigo. E é muito fácil destruir, mas é uma construção longa, não é? Que tem de facto hoje em dia um poder que nasce nas manhãs e se espalha no dia inteiro, de afirmar posições, de lançar campanhas que às vezes são da patetice que nasce, mas é muito bom, não é? Ou da convicção, não é? Do querer mudar o mundo. E eu sou daquelas pessoas que acredita profundamente que todos nós, quer dizer, o mundo só começa a mudar se qualquer um de nós começar, porque os tsunamis são feitos de gotas de água, não é? Quer dizer, e isto acontece aqui todos os dias e é muito bom. E quando soube que a rádio comercial era líder de audiências, também lhe tocou? Achei merecido. Nós, nessa altura em que nós viemos fazer as manhãs, disparámos as audiências e tivemos mas não é comparável com esta fase agora da vida do país, porque os números eram todos diferentes e, portanto, eram números altíssimos, nós embandeirámos todos em arco, mas não era, nem a medição era igual, nem a concorrência era igual, nem havia esta esquizofrenia tão grande de todas as redes numa só, não é? De termos que estar online, on time, on video o tempo todo. E, portanto, a rádio era, apesar de tudo, mais simples. Hoje em dia não é. E, portanto, é uma conquista extraordinária. Achei profundamente merecido logo da primeira vez. Eu era daquelas mães que levava os filhos pequenos para a escola e que ficava dentro do carro com eles a não quererem sair porque estava a acabar uma qualquer rubrica, uma qualquer coisa, uma intervenção, e ficavam a ouvir. E foi na fase em que, pela primeira vez, a Comercial voltou a ser líder de audiências. E eu lembro-me de pensar, eles merecem isto tudo, porque isto foi construído. Não é um conjunto de palhaços que tem jeito para a música, ou que sabe passar discos, não tem nada a ver com isso. São pessoas profundamente profissionais, profundamente entregues a isto, que, com imensa diversão, ainda bem, mas que, com imensa sapiência, construíram um domínio, não é? Que não é um império, é um domínio. E como todos os domínios, é ameaçado permanentemente, portanto é uma construção, não lhe quero chamar guerra, mas é uma construção permanente. E por isso é uma questão de mérito, de facto, não é sorte, não é? A sorte constrói-se e conquista-se. Como é que vê o futuro da rádio? Com imenso prazer, com imensa pertença. Eu acho que o futuro da rádio é cada vez mais difícil. Difícil neste sentido, quanto mais as redes, quanto mais nós temos emissores na ponta dos dedos, não é? E câmaras nas pontas dos dedos. Eu outro dia estive a rever o Circle. É um filme sobre isto tudo, sobre este universo do mundo digital a tomar conta de nós. E, de facto, a rádio hoje em dia não vive se não estiver presente nos minutos todos das pessoas todas em todo lado. Portanto, já não é só aquela coisa extraordinária que nós tínhamos de ser uma relação 1 a 1, porque quem me ouve, não há a perturbação da imagem, não há todo o ruído de comunicação que existe na imagem. Isso era de antes.
Hoje em dia, claro que podemos ter essa sorte, e é uma sorte entre aspas, de nos ouvirem no carro e de não estarem só a levar-nos pelo ouvido dentro e, portanto, a receber-nos em inteiro, e há essa magia. Mas a maior parte das pessoas já conhece as imagens, portanto, video não kill the radio star, mas identify the radio star, não é? E, portanto, as pessoas têm todas, cada um de vocês tem uma imagem, tem um Instagram, tem as redes sociais todas, tem a sua postura no dia-a-dia, de que as pessoas... Mas que as pessoas julgam também, não é? Sim. Julgam em likes, julgam em partilhas, julgam em posts, julgam em... E isso tem que ser imenso cuidado. Eu acho que nós vivemos num momento da humanidade em geral em que temos... Não sou nada paniquista, não é? Não estou em pânico com o que aí vem, não acho que os meus filhos, ai coitadinhos, não vão ter nada. Acho é que nós temos que estar todos super atentos em permanência, para não resvalar, não é? E vamos sempre resvalar, porque nenhum caminho se faz perfeito, não é? Mas temos que ter a consciência disso, de que qual é o limite da exposição, qual é a ética da exposição, qual é a ética de saber, só se todos souberem tudo sobre ti é que vão ser teus ouvintes. Não pode ser, não é? Quer dizer, a rádio tem que manter essa magia, mas depois há a concorrência. It's a bitch. Eu posso dizer. E é tramado, porque de repente aparece aqui uma pessoa qualquer que é maravilhosa com redes sociais e pode nem sequer ser assim tão extraordinária enquanto comunicadora de rádio, mas bate ali uns pontos e ganha umas audiências e fica num lugar que já não é bem rádio, não é? E eu gosto de pensar, não sou revivalista nesse sentido, mas gosto de pensar que a rádio tem um lugar mágico que continua a existir e que é um lugar onde nós temos uma relação muito íntima, muito próxima e muito no escuro com o ouvinte. E esse lugar, essa magia, é o que se perde se nós lhe damos tudo, não é? Uma coisa é fazer uma campanha, fotografias e pronto. Outra coisa é permanentemente as pessoas saberem tudo sobre mim, porque depois eu já não posso fingir nada. A amiga Olga, eu não sei, vocês são muito novos para saber, mas a amiga Olga, a Olga era a partner do António Sala nas manhãs da Renascença, que foram líderes durante muito tempo. Eu ouvia com a minha Renascença. A amiga Olga morava no prédio da Renascença e fazia emissão, e era conhecida por isso, mas não dos ouvintes, não é? No meio, às vezes fazia emissão de rolos na cabeça, de pompons nos sapatos e de robe, que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, se o Nuno Marco fizer isso, as pessoas acham todas normal, mas é o Nuno Marco, mas hoje em dia já é normal porque as pessoas o conhecem e porque vão saber e porque ele vai contar que está assim. Na altura não, era porque era possível, não é? Eu podia estar a tirar macacos do nariz, podia estar num bad hair day, não havia mal nenhum, porque as pessoas queriam era aquilo que eu lhes passava. Eu fiz alguns daqueles programas de noite, de companhia, com os ouvintes a ligar, e é impressionante o quanto as pessoas mais isoladas, e há muitas, e as pessoas mais sozinhas, isoladas não é num mundo rural, é isoladas, podem estar num prédio cheio de gente. O quanto as pessoas viviam comigo aqueles momentos e o quanto partilhavam, e ainda hoje fazem isso, só que fazem através do Facebook, através da net, através de não sei o quê. E as pessoas comunicavam que se iam suicidar, comunicavam que tinham um cancro de mama, mas o meu filho está lá em baixo e eu ainda não lhe disse. Não sei como é que lhe vou dizer. E estava a dizer isto na rádio, para toda a gente, não é? Pronto. Portanto, esta intimidade, hoje em dia é mais difícil, não é? É só mais difícil porque há muito mais ruído na emissão. Mas se isto tudo que eu estou a dizer fosse verdade, a rádio já tinha morrido. E como não morreu, não é nada disto verdade. E esta parcela que não é verdade é o que nos dá vida à rádio. E é o que nos permite continuar a ser a companhia sem isto ter nada nem de piroso nem de antigo. A companhia, o abraço, nós somos a presença que está lá, que é inabalável. É uma coisa que não vai mudar. Nós nunca sabemos o que é que vai ser qualquer momento da emissão, às 3 da tarde na rádio comercial, mas sabemos que vai lá estar. Até temos uma ideia de quem lá vai estar. E isso é inabalável. E isso mais ninguém tem. Não há televisão, não há internet, não há nada que bata isto. E a rádio tem essa coisa que é mágica. É um banho da essência da rádio com a Margarida Pinto Correia. Muito obrigada, mãe. Vou passar a chamar a mãe também. Pronto, agora. Bem-vinda à família. Obrigada, Margarida. Obrigada eu. E divirtam-se. Comercial.